Glória a Deus, graças e paz do Senhor Jesus. Eu quero que você abra no livro de Jonas. Vamos ler a partir do capítulo 1. Eu vou ler aqui, você acompanha aí na sua Bíblia atentamente essa palavra nessa noite. E veio uma palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, preste atenção na palavra. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, e talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, pois, que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Irmão, preste atenção nessas 4 perguntas aqui. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? 4 perguntas aqui fizeram para Jonas. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esse esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Irmão, que história impactante é essa? Talvez a professora vai dizer na escola assim: meu filho, isso é ridículo. Você acha que uma baleia poderia engolir um homem? Talvez na escola os professores ateístas vão dizer isso para os nossos filhos: ah, isso aí é coisa de fábula, isso é conto de história, conto da carochinha, isso aí é mentira. Isso aqui é tão real, irmão, quanto essa luz que está iluminando nós nessa noite. Deus chamou Jonas para pregar contra Nínive. Eu quero que você compreenda alguns detalhes dessa palavra nessa noite. Algumas coisas aconteceram aqui na vida de Jonas por um simples fato: fugir da presença de quem? De Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite: será que é possível, em alguma instância da nossa realidade, fugir da presença de Deus? Será que o homem e a mulher na terra pode fugir da presença de Deus?
Existe algum lugar onde eu posso me meter, me enfiar e me esconder e fugir da presença de Deus? Não existe, querido. Não há lugar nessa terra, seja em cima dela, embaixo dela, aonde eu possa me esconder da presença de Deus. Deixa eu tentar contextualizar essa palavra aqui para nós nessa noite, nesse tempo, nesse dia, nesse horário. Isso aconteceu há milênios atrás. O fato que esse homem ouviu a voz de Deus, Deus disse para ele: Jonas, levanta aí, vai lá em Nínive e prega contra ela. Aí Jonas, quando ouve a voz de Deus, naquele tempo, nós sabemos que Jonas, ele era um profeta, um homem de Deus, tinha uma comunhão com Deus, e o perfil de Jonas é traçado como o perfil de um homem um tanto ranzinza, um tanto chucro, e uma pessoa de pouco acesso, era o seu perfil, a sua característica. Era um cara assim, meio marrento, sabe? Aquelas pessoas mesmo, difícil de lidar. Jonas era esse. Mas era um homem que tinha intimidade com Deus. E quem vai discutir com um homem que tem intimidade com Deus, irmão? Ele ouvia a voz de Deus, tanto é que Deus falou com ele. Falei: Jonas, ó, levanta aí, vai lá em Nínive e prega contra ela. Agora, Nínive era lá no contexto do povo assírio, não era Israel. Jonas também tinha algo com ele, porque ele era um tanto nacionalista, patriota, era um tanto muito a casa de Israel, e ele pensava na sua mentalidade, sim, ele adorava o Criador, o Deus dos céus, o Deus da terra, o Criador de todas as coisas, mas ele tinha um tanto de pensamento de que Deus era só de Israel, exclusivo só de Israel. E talvez por esse pensamento um pouco limitado, ele achava que Deus ficava só no território de Israel. Deus o saía para fora dessa localidade. O fato é que Jonas então pega o navio e vai para as regiões da Espanha, Tarsis ali, regiões da Espanha. Nínive está para cá, ele vai para lá, ele pega uma outra direção, para fugir de diante da face de Deus. Imaginando, pensando ele que saindo das terras de Israel e indo talvez para os lados da Europa, Deus não estaria lá. E lá ele talvez ficaria quieto, não seria incomodado. Mas como estava dizendo, talvez lá na casa dele, talvez sentado numa cadeira, ou deitado numa cama, ou no quintal dele, ele ouve a voz de Deus dizendo: Jonas, vai lá em Nínive. Ele disse: não pode ser a voz de Deus. Essa não é a voz de Deus, mandando eu ir lá na casa do inimigo, pregar contra ele. Mas o fato que era a voz de Deus, é do Senhor dizendo. Jonas desce, vai ao porto de Jope, pega o navio, paga a passagem e vai para a Espanha. O navio que Jonas entra, propositalmente o Senhor manda um vento. Aqui não é o vento do mar da Galileia, aquele vento que foi levantado por uma força maligna quando Jesus estava atravessando o mar para ir para o outro lado, para Decápolis. Nós sabemos ali que foi uma ação demoníaca, porque Jesus libertaria um homem do outro lado que tinha uma legião de demônios. O mar se levantou, ali houve uma tempestade provocada pelas trevas. Jesus levantou e repreendeu o vento. Irmão, esses ventos do mal que vêm contra a minha vida e a sua vida, Jesus já nos deu poder e condição de repreendê-lo. Mas existe um vento, uma tempestade que eu não consigo repreender e que você não consegue repreender. É quando Deus levanta o vento contra as nossas vidas. E aí Jonas entra no barco, vai para o porão do navio e dorme um sono profundo. Como é que pode, irmão? Alguém que está fugindo de Deus, a sua consciência está iluminada, ele ouviu a voz de Deus. Como é que pode você, com a sua consciência aflorada pela voz de Deus, dormir esse sono pesado no navio? Deus levanta um vento tão tremendo que o navio começa a chacoalhar de lá e para cá, quase vai se partir no meio. Os homens da embarcação, que eram marinheiros acostumados com o mar, o capitão, começaram a lançar as farinhas, os fardos que estavam ali, as fazendas, para o navio ficar mais leve, para não afundar. E eles se desesperam. A Bíblia diz, nós lemos aqui, que cada um clamava ao seu Deus, com D minúsculo, cada um clamava a sua crença, a sua religião, sem entender o que estava acontecendo.
Mas deixa eu falar para você o que estava acontecendo, irmão. Tinha um crente no meio de muitos homens que não conheciam a Deus. Tinha um crente que estava ali trazendo tribulação para aquelas pessoas. Deveria ser ele luz, deveria ser ele salvação, deveria ser ele bênção. E ele estava sendo tribulação para aquela embarcação. Por quê? Porque ele estava fugindo de Deus. E todo crente, todo filho de Deus e filha de Deus, quando foge de Deus, atrai não a bênção, mas atrai a maldição para si e para aqueles que estão perto de si. Jonas está dormindo tranquilamente, o barco está sacudindo, até que o capitão desce lá embaixo e olha, e fala: o que é que tem com você? O que está acontecendo, homem dormente? Parece que você está anestesiado. Que sono é esse na tua alma? Levanta, você não está vendo o que está acontecendo? Aí Jonas vai cair a ficha, irmão, de que tudo que está acontecendo é por causa dele, e é tudo por causa dele. A embarcação está quase afundando por causa dele. Os homens estão quase morrendo por causa dele. Irmão, vamos contextualizar isso. Nós temos a nossa família, nós temos irmãos, nós temos pessoas ao nosso redor. E às vezes por causa do nosso sono, da nossa negligência espiritual, pessoas estão quase morrendo do nosso lado, a gente não está percebendo. E Deus está falando conosco a cada dia: levanta-te, vai a Nínive. Levanta-te, vai na tua parentela, vai na tua casa, vai no teu vizinho, vai naqueles que estão perto de você e prega, anuncia a palavra, fala do meu amor, fala do meu reino. E aí parece que o sono espiritual tomou conta, anestesiou a alma. O que está acontecendo com você? Que sono é esse? Você não está percebendo a tempestade? Irmão, Jesus está dormindo na popa do barco, a tempestade se levanta. Mas Jesus está dormindo no sono da bênção tão grande, porque Ele passou horas e horas pregando a multidão, curando, restaurando vidas. Agora Ele fala: passemos para o outro lado, para a outra margem. Ele deita no barco cansado, na popa do barco, põe a sua cabeça e repousa. Se levanta uma tempestade, não por Deus, uma tempestade pelo inimigo. Jesus não acorda com a tempestade. Só que o sono que Jesus está dormindo não é o sono da indolência, é o sono da bênção, do descanso reparadouro, de alguém que é comprometido com o reino de Deus, de alguém que faz a obra de Deus. Quando Jesus se levanta, Jesus questiona os seus discípulos, e repreende o mar e o vento, e diz para eles: por que vocês não têm fé? Vocês são tímidos ainda. Aquela tempestade para diante de Jesus. Mas no caso de Jonas, não. Jonas não está fazendo nada a não ser fugir de Deus, a não ser fugir do mandado de Deus, da ordem de Deus. Quando a tempestade se levanta, não é o diabo que está fazendo, é Deus que está fazendo. Deus tem as suas formas, irmãos, de encontrar aqueles que estão fugindo. O capitão vai e diz: você está dormindo? Levanta daí. Até quando você vai ficar nesse estado? E aí 4 perguntas surgem aqui dentro desse contexto. Os homens lançaram sorte, porque era uma prática entre eles. O verso 7 diz assim, Jonas 1:7: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas, irmão. Não ia cair sobre outra pessoa. Não ia cair sobre outra pessoa. Se foi um dado que eles lançaram, se foi alguma outra forma, ia cair, porque Deus colocou o dedo, tem que cair sobre ele. Caiu sobre Jonas. Agora as perguntas que foram feitas para identificar quem é esse homem, para identificar quem é essa pessoa, porque o que está acontecendo isso com a gente, precisamos identificar. Nós não somos assim, irmão. Quando acontece alguma coisa errada, quando acontece algum problema, quando a situação sai fora de controle, você não vai pesquisar? O que está havendo, hein? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que foi alguma escolha que eu fiz errada? Será que alguém está contra mim? Você procura vasculhar, procura saber. E aí esses homens, diante daquele pânico, daquela situação, procuraram saber o que era. Já tinha cada um clamado diante do seu Deus, buscado.
Aí quando a sorte cai sobre Jonas, então eles fazem a seguinte pergunta no verso 8. Então eles disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Como é que é o negócio? Então, já que a sorte caiu sobre você, existe uma razão pela qual a sorte caiu sobre você. Você precisa nos dizer porque nos sobreveio este mal. Aí vem 4 perguntas. Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? O verso 8. Que ocupação é a tua, camarada? De onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo você é? Que ocupação é a sua? Será que Jonas respondeu: eu sou profeta do Senhor, essa é minha ocupação, eu sou profeta de Deus? Será que Jonas respondeu assim: de onde que eu vim? Eu estou fugindo de Deus, eu sou lá de Israel, eu sou profeta e eu sou de Israel, eu estou fugindo de Deus. Qual é a tua terra? Israel. Qual é o teu povo? É o povo de Deus. Qual é a tua família? A família de Deus. Aí Jonas não tem mais para onde correr, irmão. Sabe aquela palavra que Jesus falou: não tem nada que esteja encoberto que não seja revelado? É isso aí que Jesus falou. Não tem nada que esteja encoberto que não há de ser revelado. O profeta que revela está sendo revelado. Mas o que está sendo revelado é as suas atitudes egocêntricas, egoístas, de fugir de Deus e do propósito de Deus. Trazendo para o nosso contexto, irmão, trazendo para a nossa realidade aqui como igreja, como família, como servo de Deus, serva de Deus, filhos de Deus. Quantas vezes nós fugimos da voz de Deus? Quantas vezes nós negligenciamos de falar do amor de Deus para as pessoas? Quantas vezes nós deixamos de ser boca de Deus quando deveríamos e não fomos com a nossa família? Negligenciamos. E todos sabem que eu e você, sim, somos de Deus, somos família de Deus. A nossa ocupação, sim, é falar de Deus, de onde nós viemos, da igreja. Somos filhos de Deus. De que terra que nós somos? Do reino dos céus, do povo de Deus. De que povo és tu? Do povo de Deus. Mas como é que pode? Um homem de Deus, um profeta de Deus, escondido no porão do navio, fugindo de Deus? Que lugar é esse, irmão? Esse é o lugar da desonra, do desespero. Esse lugar não é o lugar da bênção. Não é o lugar da bênção. E todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que eu e você fugimos de Deus, Deus vai promover uma circunstância para nos trazer de volta. As circunstâncias foram cruciais na vida de Jonas, foram 2. Foi um vento com tempestade ferrenha, e foi o ventre de um peixe. Quando Jonas declara quem ele é, as pessoas disseram assim, ele disse, Jonas: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Quando Jonas fez isso, verso 10, então os homens se encheram de grande temor, eles disseram: por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Jonas estava dizendo: eu estou fugindo diante de Deus. Aí Deus, para pegar o fujão, aqueles que estavam com ele foram afetados, irmão. Para pegar o fujão, aqueles que estavam junto com ele, no mesmo lugar, foram afetados. O mar estava chacoalhando, Deus não tirava a sua mão. Enquanto Jonas não se posicionasse, Deus não tiraria a sua mão. Por que as coisas às vezes não acontecem, irmão? Irmã, por que as coisas às vezes não acontecem? Porque não há posicionamento. Deus continua com a mão, mas continua com a mão chacoalhando, e você não percebe, você não consegue sair desse lugar, porque não há posicionamento. Posicionamento. Quando Jonas declarou quem ele era, o que ele estava fazendo, quando ele se posiciona, os homens lançam ele no mar, o que acontece? As águas cessam, o mar aquieta. Quando Jonas se posiciona, ele vai para o mar, e a Bíblia diz que Deus manda o grande peixe tragá-lo.
Duas provas Deus enviou para Jonas: uma ao mar, que afetou aqueles que estavam com ele, e em segundo momento um peixe, e ele morreria dentro da barriga do peixe, se ele dentro da barriga do peixe não se arrependesse de fugir diante da presença de Deus. Tem muita gente precisando ouvir o que você tem e o que eu tenho a dizer de Deus. E Deus quer que eu e que você vá dizer aquilo que Ele está mandando dizer. Não é para outro dizer, é para você dizer, é para eu dizer aquilo que Ele está dizendo. Aí eu digo: não, eu não vou fazer isso porque esse povo, essa família, essas pessoas são imundas, são sujas, não são dignas do reino de Deus, elas não merecem, e eu e você merecemos, irmão. Nós somos melhor do que alguém? Nós somos puros e santos? Não, eu não vou pregar para esse povo não vai ouvir, não interessa, eu tenho que fazer. Deus mandou, mas eu fugi. Aí o que Deus fez? Mandou o cara para dentro da barriga do peixe, da grande baleia, do grande peixe. Aí Jonas fica 3 dias e 3 noites. Isso foi tão forte que o próprio Jesus falou disso. 3 dias e 3 noites. Lá o relato de Jonas, quando ele estava lá no ventre da baleia. Imagina dentro do ventre do peixe, irmão. Está achando que é bonitinho, fica ali? É cheiroso, é agradável, é gostoso? É um ambiente úmido. Ele estava junto com o suco gástrico do peixe. Como é que ele não foi derretido, consumido? Porque Deus não permitiu. Ele estava com as comidas, os resíduos que estavam dentro daquele estômago. Imagina os gases, imagina o cheiro, imagina o vapor, o calor. 3 dias. Ele disse que as algas se enrolavam na sua cabeça. O peixe foi para as profundezas do oceano. Ele disse que era como se ele estivesse no inferno. A sua alma estivesse no inferno. Quando percebeu que o peixe foi lá para o final, o fundo do grande oceano, ele entrou em desespero. E ele começou a orar ao Senhor. Ele começou a buscar o Senhor, diz a Bíblia, e se arrepender, e se arrepender, e se arrepender, porque se ele não o faz, ele ficaria e seria consumido dentro daquela barriga daquele peixe. Mas quando ele se arrepende, Deus ouve a voz de Jonas, e Deus, a Bíblia diz que Deus manda o peixe vomitar Jonas. Deus manda o peixe vomitar. Pensa nesse cenário todo, irmão. Só por causa de uma fugidinha, só por causa de uma fugida, de não pregar o evangelho para algumas pessoas que são tão sujas, o peixe simplesmente o vomitou. Aí, irmão, vai acontecer algo muito interessante. Capítulo 2, versículo 10 ainda. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Imagina a cena, né? Eu fico imaginando a cena, irmão. Cara, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Passar por um vexame desse, sendo vomitado. O que Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 3? Porque não és frio e nem quente, mas és morno. Por causa disso, vomitar-te-ei da minha boca. Jonas estava nessa condição nesse momento, na condição de mornidão, na condição de alguém que quer servir a Deus, mas quer fazer do seu jeito. Não, se for para pregar para esse tipo de gente, eu não vou. Não, aquele parente meu, aquele cara, ele já é do diabo, não tem como. Irmão, você sabe que a gente olha para algumas pessoas nessa terra, às vezes para alguns políticos, você fala assim, esse cara aí, esse não vai ser salvo nunca. Você olha para algumas pessoas assim, que você sabe assim, que a corrupção é tão entranhada, as coisas são tão, a pessoa tão assim, envolvida na mazela do pecado da vida, você fala assim, esse não tem salvação. É um pensamento, tá, irmão? Porque ninguém pode julgar, a gente não sabe.
essa aí nem merece ouvir de Deus. Era esse o pensamento de Jonas. O Senhor quer que eu vou pregar lá em Nínive, para aquele povo sanguinário, aquele povo maldito? Esse povo não vai te ouvir, Senhor. Irmão, isso não é conosco. Deus está mandando fazer, mandando dizer, o restante é com Ele. O compromisso é fazer. Mas muitos invertem o compromisso de fazer e se volta para fugir. No verso 1 do capítulo 3, ele diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Mais uma vez veio a palavra do Senhor a Jonas, agora todo cheio, sujo de vômito. Veio a palavra do Senhor a Jonas, agora ainda lá na praia. Acabou de sair de dentro do ventre do peixe. Deus falou assim: agora é o seguinte, vai lá em Nínive. Não está perguntando, irmão. Ele não está perguntando aqui, está afirmando. Agora vai, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Será que agora você vai? Será que você vai? Eles estão esperando você. Eles estão esperando por você. Vai a Nínive, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse, a palavra que eu mandei você dizer. Vai lá e anuncia tudo que eu mandei você anunciar. Não interessa o que você pensa, não interessa o que você quer, não interessa o que vão dizer, não interessa. O que interessa é que você vai fazer aquilo que eu mandei você fazer. Depois da prova no mar, depois da prova com peixe, agora você vai. Aí Jonas vai, irmão, vai contrariado, resmungando, mas ele vai, porque ele tinha esse perfil, o caráter dele era assim, era reclamão, reclamava, resmungava, e foi, e pregou, entrou na grande avenida de Nínive e começou a pregar a palavra de Deus, começou a pregar o arrependimento. E a Bíblia diz que do rei ao servo e todos os animais, o rei decretou um jejum. Todos se vestiram de pano de saco e se arrependeram diante do grande Deus, do Senhor. Nínive naquele tempo era uma grande cidade com 120 mil habitantes, mais ou menos do tamanho de Três Lagoas. Uma grande cidade. Deus consumiria aquela cidade com fogo por causa do seu pecado. Mas Ele teve misericórdia daquelas almas. Ele mandou o seu profeta lá para falar do seu amor. Deus poupou Nínive por causa do arrependimento daquelas pessoas. Irmão, você já parou para perceber quantas implicações estão dentro desse contexto, desse texto? E quando nós trazemos para a nossa vida, essa semana o Senhor falou comigo sobre isso, e me impulsionou, e me tocou para falar isso para você nessa noite, a respeito desse fugir de Deus, a respeito de negociar com a nossa vida, negociar com o Evangelho, de querer fazer as nossas coisas e com isso esquecer daquilo que Deus falou, aquilo que Deus mandou. Por que muitas vezes vem prova? Por que muitas vezes vem luta em nossa vida? Vem circunstância, parece que os ventos não param. Você até levanta a sua mão e repreende o vento continua, irmão, do mesmo jeito, piora. Aí você levanta a sua mão e repreende o diabo, repreende tudo, e não fica do mesmo jeito. Aí você fala assim: será que não é autoridade? Eu estou sem autoridade? Claro, se estiver fugindo de Deus, está totalmente sem autoridade. Mas não é só isso não, irmão. É porque a prova, o vento, a circunstância, ela foi projetada por Deus, não foi pelo diabo. E prova e circunstância projetada por Deus só acaba com arrependimento para quem está fugindo de Deus. Para quem está fugindo de Deus, a prova, a luta só vai acabar com arrependimento. Quando você reconhece e fala: Senhor, eu estou aqui, Jesus, eu voltei, eu estou aqui. É para ir para lá, eu vou. É para fazer isso, eu vou fazer então. Eu vou fazer, tudo bem, está combinado. Eu vou fazer. E simplesmente vai e faz.
O vento, irmão, parou, se tornou uma bonança, mas ele foi engolido pelo peixe. O peixe vomitou ele, ele foi a Nínive, pregou, saiu de Nínive e voltou para casa. Voltou para casa, Deus se arrependeu, diz a Bíblia, de destruir com aquela cidade. Poupou muitas almas por causa da pregação de Jonas. Mas porque Jonas se arrependeu primeiro. Olha a palavra, porque Jonas se arrependeu primeiro. Você acha que alguém pode se arrepender ao seu redor se você não for arrependido? Você acha que alguém pode se arrepender ao meu redor, na minha casa, família, pessoas, se eu não for um arrependido? Diante do Evangelho? Não vai se arrepender, irmão. Pessoas ao nosso redor só podem se arrepender diante de Deus se encontrarem, se de fato verem o testemunho e o arrependimento meu e seu diante do Senhor. Aí se elas souberem que eu e você estamos fugindo de Deus, elas vão se desesperar, porque ao invés de sermos bênçãos, seremos maldição para a vida delas, porque aquilo que está afetando a nossa vida vai afetar todos ao nosso redor. O vento foi por causa de Jonas, a crise foi por causa de Jonas, mas aqueles que estavam junto com ele sofreram também. Quando eu e você fugimos de Deus, a nossa casa também sofre, irmão. A sua esposa sofre, seu esposo sofre, seus filhos sofrem, sua família sofre. E nós precisamos olhar para a nossa vida no Senhor. Fugimos daquilo que Deus mandou a gente fazer. Cada servo dele que sobe aqui e traz uma palavra, o Senhor fala conosco. E às vezes nós saímos aqui, vamos para a nossa casa, chegamos em casa, ligamos a televisão, irmão. Vamos para a internet, nós já esquecemos o que Deus falou conosco. Às vezes você chega aqui e Deus coloca uma carga em você, um peso de glória. É o peso de glória, não é peso de dificuldade não. Põe um peso de glória em você, você sai encarregado com uma incumbência celestial. Deus falou com você. Aí você chega em casa, liga a televisão, o diabo arranca tudo aquilo que Deus colocou no seu coração, arrancou tudo aquilo que foi ministrado pelo Espírito Santo. Aí você se esquece, começa a segunda-feira e passa a semana perdido. E aí é o grande risco de nós fugirmos da presença de Deus. Agora não tem como fugir de Deus. Não tem como fugir de Deus. Eu tentei fugir de Deus por 3 anos na minha vida. Por 3 anos por causa dessa obra aqui. Por 3 anos. Deus colocou uma dor em mim, irmão. Uma dor, você sabe disso. Colocou uma dor na minha barriga, no estômago, sei lá onde que era. Endoscopia não dava para ver, ultrassom não dava para ver, exame nenhum dava para ver, mas a dor estava lá. Por que que nem o diagnóstico humano, clínico dava para ver? Porque não era físico. Era a mão do Senhor. Porque faltava o quê? Se posicionar e parar de fugir. Para de fugir, se posiciona, se coloca na posição. Essa dor vai acabar, essa dor vai passar tudo isso. Esse vento passa, essa luta passa, se você se posiciona. Aí quando eu me posicionei, eu falei, tá bom então, Senhor, eu não concordo muito com isso, não, porque já tem tantas igrejas, mais uma, eu não concordo, mas eu vou fazer. A dor passou, irmão. Tá achando que eu estou brincando? Eu estou falando sério, a dor passou literalmente. Nunca mais, nunca mais. Já são 13 anos que nós estamos sendo ministrados pela palavra. Estamos aqui. Não estamos fugindo não, irmão. Estamos no embate, no bom combate. Como bons soldados, no bom combate de Cristo. E talvez por negligência, ou por insensibilidade, ou por frieza, ou por dormir alguns momentos. Deixamos de ir e fazer aquilo que ele disse. Aí levantou o vento, aí levantou a circunstância. Nos sentimos muitas vezes vomitados, uma situação difícil. Mas o Senhor está falando com você nessa noite, que o cenário muda quando há arrependimento e posicionamento. De onde você vem? Quem você é? De que povo você é? Poxa, não é verdade que eu sou crente? Eu tinha esquecido que eu era cristão. Irmão, tem alguns cristãos desse jeito, sabia?
Mas não é verdade que eu tinha esquecido disso? Oh, de onde que é que você veio? Qual é a tua terra? De que povo tu é? Essas perguntas, Deus usa pessoas. Deus usou aqueles homens ímpios do barco para confrontar Jonas. É Deus que estava na boca desses homens falando. Da onde que você é mesmo? Qual é o teu ofício? Qual é a tua obra? Qual é o teu chamado? Qual é a tua palavra? O que você tem que fazer mesmo? Aí ele disse, não tem jeito não, me descobriu aqui também. Não teve jeito, a casa caiu aqui dentro do barco, não tem jeito. Não há nada que esteja encoberto que não há de ser revelado. Não tem como fugir. Salmo 139, Davi diz, se eu subir a alva, tu lá estás. Se eu descer as profundezas da terra, tu lá estás também. Para onde me fugirei da tua presença? Tu lá estás. Deixa eu afirmar para você, querido, esse vento vai passar, essa crise vai passar, essas coisas vão passar, se você se posicionar, amém? Se você se arrepender e se posicionar e parar de fugir de Deus. Simples assim, irmão, direto e reto. Essa é a noite de posicionamento, é noite de redirecionar a nossa rota no Senhor. Esse vento aí vai passar, mas ele só vai passar se você se arrepender e se você deixar de fugir de Deus. Você pode até já ter orado, como eu falei, você pode ter levantado a tua mão, brigado com o diabo, feito campanha, orado, jejuado, para o vento acabar. O vento não acaba, não vai acabar, porque é Deus. Esse vento só acaba com arrependimento e com posicionamento. Então nessa noite, eu quero que você reflita sobre isso, sobre o teu chamado, sobre a obra de Deus na sua vida e sobre esse vento, essa circunstância. Entenda que vento e circunstância pode ser tanto física como espiritual. Deus é Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Tudo está debaixo da mão do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Com base aí naquilo que você ouviu nessa noite, eu quero que você curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu sei que essa palavra tem falado conosco nessa noite, e eu sei que o Espírito Santo está falando aí no teu interior, o teu espírito está tocando você poderosamente. Quantas vezes fugimos do Senhor? Pode ser que nessa noite você ainda continua nesse lugar de indecisão, de dúvida, de crise, vendo as coisas acontecerem corriqueiramente, mas Deus está respondendo você nessa noite claramente. Você precisa parar de fugir do Senhor nessa noite. Vamos orar. Se você quiser sair daí do seu lugar e vir aqui à frente nessa noite, venha, pois essa é a confirmação de arrependimento, de entrega diante do Senhor nessa noite, que você a partir de hoje não fugirá mais daquilo que Ele tem para você, daquilo que Ele tem chamado você, para você viver nessa terra o teu propósito na presença de Deus. Faça o concerto com o Senhor nessa noite, não fuja da presença de Deus. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida e na sua casa. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos nessa noite. Senhor, nós estamos diante da tua palavra viva, eficaz e poderosa, que não pode falhar. Nós estamos aqui nessa noite, Espírito Santo, estamos aqui nessa noite, amado da nossa alma, na tua presença, diante da tua palavra infalível e poderosa. O teu Santo Espírito tem falado com cada um de nós nessa noite, sobre, meu Pai, o ato de fugir da tua presença. E nós estamos reconhecendo, ó Pai, e nos arrependendo diante do Senhor, e reconhecendo que esse não é o nosso lugar de fugitivos do teu propósito, não. Nessa noite, ó Pai, olha para cada coração nessa noite, e confirma a tua unção, e confirma o arrependimento, Senhor, e confirma, Pai, ó Deus, o propósito na tua presença, Pai. Renova o propósito, Pai, o arrependimento na tua presença, que toda dúvida caia por terra, que todo sentimento contrário caia por terra, que teu Espírito traga convencimento e convicção nessa noite, ó Pai.
porque na tua presença, Senhor, há segurança, Pai, na tua presença há segurança e convicção, Senhor. Nessa noite confirma, Senhor, confirma o teu propósito, ó Pai, mediante o arrependimento e a confissão na tua palavra, na tua presença, Espírito Santo. Porque nós não queremos fugir, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, não queremos fugir, ó Pai, do teu propósito, mesmo estando na tua casa, mesmo estando na igreja, Senhor, não queremos, ó Pai, viver nesse lugar de dúvida. Nessa noite, Espírito Santo, olha para o íntimo do coração dos teus filhos e filhas, e opera o teu milagre, Senhor, que esse vento cesse, Senhor, ó Deus, que essa perseguição, Pai, que essa tempestade, que essa crise cesse, se ela vem do Senhor, ó Pai, por causa de fugir de Deus. Nessa noite, ó Pai, que a tua mão venha trazer a paz, venha trazer a alegria, venha trazer, ó Pai, a bênção do Senhor sobre a vida da tua igreja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.